Boa noite. Está saindo? Boa noite a todos. Agora está, né? Bom, é com muita alegria que a gente está mais uma vez aqui na Casa de Leão Denis, em Cabo Frio. E dessa vez nós vamos conversar um pouco sobre a comemoração de aniversário de nascimento do professor Allan Kardec. A gente fala professor Allan Kardec, professor Kardec, porque realmente foi um grande professor, né? A gente às vezes tem a referência dele, pode ser que tenha algum de nós aqui que não tem essa referência desse grande professor que deixou para nós grande material, não só da doutrina espírita, porque ele estudou em Verdun, na Suíça, né? Foi aluno de Pestalozzi e teve bastante conhecimento. Eu não vou fazer aqui uma biografia sistematizada, até porque eu mesmo não tenho esse conteúdo todo, tá? Isso aí é coisa de historiador, de gente que conhece muito a fundo, e a gente pode às vezes até falhar em algumas datas, mas a gente vai dizer algumas datas assim que são marcantes, que é importante a gente ter, né? Então o Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon e desencarnou já em Paris, em 1869, em março de 69. Só que a gente, para começar a conversar, a gente falar de um grande missionário, a gente vai pensar assim: ele trabalhou sozinho? Ele é o missionário que foi designado pelo alto para deixar para todos nós a codificação e todo esse material que a doutrina espírita nos auxilia durante muito tempo, né? Mas ele não estava sozinho, teve uma esposa, né, que também era um pouco mais velha que ele, que era Amélie Gabrielle Boudet, que nasceu em 1795 e ficou ainda, depois do desencarne dele, ainda ficou um bom tempo encarnada, continuou respondendo às suas cartas, né, que ele recebia do mundo todo, inclusive até do Brasil iam cartas para lá na época que ele estava fazendo o trabalho da codificação e durante. Então, é muito interessante a gente pensar. Eu tenho certeza que ele até, se pudesse estar ouvindo a gente, ficaria muito feliz da gente estar lembrando de alguém que estava do lado dele. E braço forte, quem pôde ver o filme, trazendo uma representação bem próxima da realidade, quem viu o filme viu ali o braço forte que era a Amélie Boudet, ao lado do professor Kardec. Então, é muito interessante a gente ver, já nessa página de abertura, onde o irmão Baltazar ele vem dizer para nós, com o próprio título, Ao Futuro com Kardec. E é interessante a gente trazer esse entendimento, essa ideia de futuro, que realmente é o que a doutrina espírita deixou para nós. Essa possibilidade de futuro, que quando ele diz aqui, Baltazar fala assim, pensar no esforço que precisamos fazer para alcançar as culminâncias espirituais. Quando que a gente tinha esse pensamento antes da doutrina espírita? Já não, a gente tinha noção de céu e inferno. Fez todo o bem possível, foi agraciado, vai para o céu, não foi, vai para o inferno. Aí depois, para quebrar o galho, criaram lá uma região intermediária, onde a gente ficava ardendo lá, não sabe durante quanto tempo, poderia sair ou não. E Kardec veio jogar tudo isso por terra. Matou a morte, matou os dogmas, colocou tudo isso por terra. Por quê? A humanidade vivendo até então acorrentada ao passado. A gente preocupada em saber quem foi, o que fez, por que eu passo isso, e esquecendo do futuro, até porque, esquecendo nem a palavra, não fazendo referência ao futuro, porque a gente não tinha conhecimento de futuro. As almas dos que vão indo sempre para o outro lado, elas não tinham condições de passar sistematicamente o que elas estavam vivendo do outro lado da vida. Para os que ficavam, passavam em forma de medo,
de temor, de angústia, de sofrimento. Aqueles que a gente amava, depois que passava o decesso do túmulo, quando aparecia para alguns de nós, virou fantasma, virou alma do outro mundo, assombração, né? Como diz até uma companheira, quando estava casada era meu bem, depois que desencarnava eram meus bens. E não queria mais saber daquele que desencarnou. Então, Kardec não foi essa figura somente que deixou isso para nós. Ele deu, como o Espírito Baltazar fala, uma noção de futuro para todos nós, mostrando, lógico, fazendo como base quem eu fui, por que eu estou na Terra, de onde eu vim, para onde eu vou. Qual o objetivo da minha vida? Qual o objetivo? Até porque se a gente viver acorrentado ao passado, a gente não caminha. A dona Ivone do Amaral Pereira, ela relata em um dos seus livros que o que mais atormentava ela na existência atual era o próprio passado. E o espírito Charles falava para ela: minha filha, não podemos tirar isso de você, porque faz parte da sua prova. Mas vamos estar ao seu lado até o último instante, para que você possa ter um futuro melhor. Então, o passado para ela era aquela âncora que mantinha ela lá atrás. E ela sabia que ela precisava desse passado, que ela precisava desse... A minha voz é alta, vai só apagar ali. Ela sabia ter conhecimento desse passado para que ela caminhasse. Mas ela não podia viver acorrentada àquele passado. E nós vivemos quantas vezes acorrentados ao passado, nos atormentando, não deixando que a gente vá para frente. Então, quando o Espírito Baltazar traz para nós, ele dá para nós exatamente isso aqui, ó. Para o espírita, porém, está destinado um outro tipo de pensamento. Aquele que irá elevar a situações maiores, melhores, sublimes. Isso é visão de futuro. Isso é visão de futuro. Lógico que na casa espírita a gente tem, principalmente quando a gente vem para o auxílio, para o socorro do tratamento espiritual, que a gente recebe o auxílio dos passes, que a gente procure durante esses momentos que a gente está recebendo o auxílio, que a gente reflita sobre os motivos das nossas dores, que é para a gente poder caminhar. Mas não é para a gente ficar acorrentado. Então, o professor Kardec, ele traz para nós, e numa outra lição do livro volume 2, também, do volume 2, esse aqui é do volume 3, do volume 2, o irmão Baltazar, ele fala assim, ó: somente um homem com conhecimento, com estrutura emocional e com profunda fé em Deus seria capaz de perceber uma ideia de renovação tão grande no campo da espiritualidade. Por quê? Porque quando ele foi convidado para ver aquelas mesas, eu mesmo, a gente, quando era criança, a gente via chave mexer, via copo andar. Passou por mim, quantos aqui devem ter passado por isso? Quantos devem ter visto o espírito próximo e não guardou nada daquilo? Não guardamos, entendeu? Não guardamos. Então Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard, que o nome Kardec veio depois, né? Ele colocou o nome Allan Kardec quando ele publicou o Livro dos Espíritos, porque o nome original, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né? Professor Rivaio, como ele era chamado pelos os companheiros dele, pela própria esposa, Rivaio. Então, quando ele foi convidado para ver aquele fenômeno que estava acontecendo, que aquilo era como uma distração, e as pessoas passavam o tempo e achavam um divertimento. Ele começou e questionou aquilo lá. Eu não vou ficar indo para um lugar que vai tomar primeiro o meu tempo. Uma pessoa ocupadíssima, inteligente, e sabia que uma mesinha, uma cadeira sozinha não ia se mover. Não tem cérebro nem músculo para fazer aquilo. Então ele, de início, isso é um homem de ciência. Isso é um homem de ciência, que vai buscar na ciência provas para aqueles acontecimentos. Quando ele descobriu que foi informado para ele que nós somos as almas dos que viveram com vocês
aí na Terra, aí sim descortinou toda essa possibilidade que é o que a gente está vivenciando hoje. Se fosse algo assim sólido, simplesmente passado como a gente viu, um copo andando, uma chave mexendo, e a gente não guardou o conteúdo disso, passou para tantas outras pessoas. Tanto é verdade que os próprios confrades dele, companheiros, até da academia, ele convidou para que eles continuassem os estudos com ele, de toda uma nova ciência que vem revelar aos homens a possibilidade da comunicabilidade, vem mostrar aos homens a imortalidade da alma. Alguns deles se refrataram e falaram, não, isso aí não é com a gente. Então a gente vê que, como ele diz aqui, só uma criatura com essa estrutura e já com uma bagagem anterior, né? Porque na época, quando o Espírito de Verdade fala para ele que o nome dele tinha sido Allan Kardec, que ele era um antigo druida, eles já eram reencarnacionistas, já eram imortalistas, já acreditavam na imortalidade da alma de uma maneira rudimentar, não com essa maneira sistematizada como o professor Kardec deixou para nós. Então tem toda uma estrutura que é interessante a gente buscar, né? E o irmão Baltazar ele continua aqui para nós. O estudo que se propõe é justamente um convite ao futuro. No limiar do milênio que se aproxima, mais uma vez nossos espíritos estão sendo convidados a mudanças. E o que o professor Rivaio mais enfrentou de dificuldade lá? Exatamente aquelas ideias pré-concebidas, aquelas ideias antigas, aqueles dogmas antigos, a religião dominante da época. Por quê? Porque isso veio abalar toda uma sociedade, veio abalar toda uma estrutura de entendimento. Porque quantos de nós, até então, somos movidos, viemos sendo movidos pelo medo? Não entra, a gente já fala isso para as crianças. Não vai lá que tem um bicho-papão. Não vai no quarto escuro, ó, vai ficar no quarto escuro de castigo. Então a gente está colocando esses conceitos, né, inconscientemente, esses conceitos nos pequeninos também. E ele enfrentou toda essa dificuldade na época, porque ele veio colocar por terra todos esses entendimentos que as religião dominante do passado tinha sobre os povos no planeta, de um modo geral, dentro das suas camadas de entendimento. Aí a gente para refletir um pouquinho. Não é exatamente o que o Senhor Jesus veio fazer? E olha que o Senhor Jesus, quando ele se defrontou com os sábios da época, ele defrontou principalmente com os que tinham ideias monoteístas, que acreditavam já no Deus único. Não eram mais aqueles que acreditavam em Deus do sol, Deus do trovão, da chuva, que tinha o raio. Não, eram aqueles que já tinham ideias monoteístas, mas que buscaram para eles a possibilidade de ter benefícios com o entendimento atrofiado da sociedade. Então, quando a gente vê, por exemplo, no livro Céu e Inferno, que vem mostrar a justiça divina, que vem mostrar, os espíritos vêm dar os seus testemunhos através das entrevistas que eles tiveram através dos médiuns, que vem mostrar que a vida continuou praticamente da mesma maneira que eu estava quando estava encarnado. Eu era feliz, se eu era um bom espírito, eu continuei sendo um bom espírito. Se eu era um mau espírito, eu aqui não encontrei felicidade. Se eu era um avarento, eu continuei sendo avarento. Se eu era um egoísta, eu continuei sendo egoísta. Então, isso tudo, a sociedade, a humanidade não tinha condição de perceber isso. Não tinha quem falasse para eles isso. Não tinha quem informasse para eles isso. As informações que os espíritos traziam, até então, elas eram isoladas. Nos Estados Unidos foi o primeiro lugar que teve as manifestações. Foi o primeiro lugar, mas não teve com essa estrutura
que o professor Rivaio trouxe? Porque eram isolados. Até hoje, nos Estados Unidos, trabalham-se os médios financeiramente. Eles ganham para dar informações mediúnicas. Trabalham em delegacia de polícia, eles fazem esses detetives forenses, mostram as investigações. Por quê? Porque o cunho deles é material. Então eles entendem que ele, como médium, ele tem aquele dom que é dele, então ele pode cobrar. A doutrina espírita já nos mostra o contrário. Não é desse jeito. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, é o cunho moral que Allan Kardec também deixou para nós com a codificação, através dos ensinamentos trazidos pelos espíritos, né? Mas a gente, para ser um pouco assim, bem fiel ao estudo, a gente vai trazer um pouquinho aqui, para a gente poder falar, um pouco da biografia do professor Kardec. É bem curtinho, só para a gente, às vezes a gente pode ter alguém aqui que está vindo pela primeira vez ou de início. Então, diz aqui, isso aqui está lá na introdução de Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas é um livro que foi publicado pós-morte, né? Obras Póstumas que o professor Kardec deixou todo o material e foi publicado depois pelos seus seguidores, continuadores de trabalho, com o auxílio da senhora Amélie Boudet. Então tem muito conteúdo, o livro Obras Póstumas, que foram pensamentos dele, sabe, reflexões do professor Kardec, que ele não levou a público, mas que ele deixou lá. Então, esses continuadores deram prosseguimento. Então, as suas obras, o Livro dos Espíritos, para a parte filosófica, surgiu em 18 de abril de 1857. Então, esse Livro dos Espíritos, para quem ainda não teve a alegria de manusear, é o nosso manual de sobrevivência. Ele ali tem tudo que a gente precisa para a condução de nossas vidas de forma clara, sistematizada. Eu gosto sempre de comentar, eu já cansei de falar aqui quando a gente vem, a gente lá na evangelização com os jovens lá, os menores, a gente trabalha com o Livro dos Espíritos na mão com eles. Então a gente mostra para eles. Aí quando eles começam a ficar meio se torcendo assim, que é chato, né? Você ficar lendo coisas para principalmente criança e jovem. Aí eu falo, por que está incomodando? Porque o que está escrito aqui? O Livro dos Espíritos. O que nós somos? Espíritos. Então é o nosso livro, é o nosso manual de sobrevivência. Então tem todo o conteúdo necessário para a nossa sobrevivência enquanto espírito imortal. Enquanto a gente estiver nessa caminhada, então é o nosso material necessário. E depois ele lança o Livro dos Médiuns em 1861, em janeiro de 1861, para aqueles que já vão adentrar com a possibilidade de trabalhar mediunicamente. Quantas pessoas vêm para a casa espírita e têm as suas dificuldades, os seus problemas, as suas cismas, e não consegue se relacionar porque vê espíritos, porque não sabe se é uma pessoa encarnada ou desencarnada, tem que ter alguém do lado para cutucar, para dizer se é vivo, se é morto. E pessoas que vivem tormentos. Ontem mesmo a gente, no estudo de manhã cedo lá, no Leon Denis de Bento Ribeiro, tinha uma moça lá dando um relato, uma trabalhadora, falando que ela cresceu dessa maneira, que era um tormento. Então, aonde ela veio encontrar esse porto seguro? Na casa espírita. Aí vem o estudo do Livro dos Médiuns, que vem dar essa possibilidade do médium educar a sua mediunidade, entender que precisa ser um trabalho cristão, dai de graça o que receber de graça, não pode cobrar nem reconhecimento, que às vezes fica mais caro do que o dinheiro propriamente dito. Olha como a pessoa fala bem, olha como ele é um bom médium. Uma vez uma pessoa deu um passe de auxílio à cura lá na casa, dava um passe numa pessoa que era amiga, depois ela comentou com uma outra,
falou assim, nossa, quando a pessoa deu o passe, parecia que meus rins estavam revirando assim. O que acontece? Essa pessoa vai criar uma referência com aquela outra. E o médium, ele precisa ter isso nele, seguro. O nosso companheiro, quando encarnado lá, o altivo, ele numa aula, ele falava que nós, os médios, nós falando nós, os médios, ele falando, a gente não pode dizer eu curei fulano, mas eu posso dizer, eu faço parte de uma equipe que ajudou fulano. Olha como é diferente. Então isso tudo, no livro dos médiuns, a gente vai aprendendo a ter esse entendimento de conduzir a nossa mediunidade, permitindo que o nosso guia possa se aproximar de nós com mais tranquilidade, possa encontrar em nós a gente numa condição mais harmonizada. A gente começa a aprender a fazer escolhas melhores. A gente começa a selecionar a nossa condição de vida. Ninguém vai virar santo, até porque não tem como virar santo na terra. O próprio Senhor Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Ele mesmo falou. Então a gente não vai virar santo aqui. Mas a gente pode melhorar bastante. Isso é visão de futuro, como o irmão Baltazar fala. Então aí lançou o livro dos médiuns para toda essa possibilidade da gente estudar. E ele também, ele não só fazia esse trabalho da codificação, mas ele criou uma sociedade parisiense de estudos espíritas, onde eles se reuniam periodicamente com esses membros dessa pequena sociedade. Então, no livro dos médiuns, ele vem dando todo esse entendimento para nós acerca dessas sociedades espíritas. Aqui é uma sociedade espírita. Aqui nós estamos numa sociedade espírita. Cabofriense, posso dizer assim, né? Então, nós estamos numa sociedade, pequena sociedade espírita. Então, assim, agora olha a metodologia dessa casa aqui. Olha a metodologia que se tem. Olha os critérios que se tem. Por que a gente fica aqui numa tribuna com essa estrutura? Muita gente não vai saber. Isso aqui tudo tem um porquê, que é ditado pela espiritualidade. Por quê? Existe um plano diretor. Existe uma direção espiritual, onde tem o diretor do trabalho, tem quem vai falar, tem quem faz o comentário, tem toda uma estrutura fluídica que dê condições daquele que vai falar, de quem vai receber o auxílio através da palavra. Aí por isso que a gente às vezes, nossa, aquilo que a pessoa falou exatamente para mim. Tem uns que falam, falou para minha esposa, falou para o meu marido, devia estar aqui para escutar. A gente sempre acha que o outro que precisa ouvir, né? Mas acontece. Então, isso tudo a gente aprende estudando na casa espírita. E todo esse material tem. E tem a parte do consolo, onde ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa parte moral, em abril de 1864. Que a gente, em qualquer momento da nossa vida, onde a gente abrir o Evangelho, a gente abre uma frase, uma palavra que vai responder ao que a gente está buscando. Isso a gente não tem dúvida. É aquela boia de salvação, né? A gente está ali, às vezes a água já chegando ali acima do queixo, já e a gente pega o Evangelho, a gente vai buscar ali o consolo, e são os espíritos amigos falando através daquelas letras ali para nós. É o nosso guia, o nosso benfeitor espiritual gritando ali do nosso lado para a gente folhear algumas páginas, para a gente buscar às vezes um consolo e no dia seguinte tocar a vida. E os problemas continuarão os mesmos, mas a gente vai com a bateria recarregada. Essa é a doutrina espírita, essa é a base que o Sr. Kardec deixou para nós. Toda essa estrutura maravilhosa. Quando a gente passa pelas dores, quando a gente vive com esses tormentos, por que eu passo por isso? Por que meu filho é assim? Aí está lá, a gente pega o capítulo 5, as causas atuais
das aflições, a gente vai buscar, aí a gente não encontra a resposta, aí Kardec fala assim, então vai lá nas causas anteriores, no mesmo capítulo está lá. Se não encontrou a resposta nessa vida, busca nas vidas anteriores, e está lá ele ensinando para nós o porquê que a gente passa por determinadas dificuldades e não consegue resposta. E não consegue resposta. Olha só quanta coisa que a gente já comentou aqui acerca do professor Rivaio, que não foi só essa figura ilustre que deixou um Pentateuco, que deixou 5 obras e mais a Revista Espírita e mais algumas obras complementares, largou para a humanidade, não. Deixou para nós essa noção, essa ideia de perenidade. Enquanto a gente precisar, a gente vai lá, abre a caixinha, pega e a gente vai ter. Enquanto a gente não tiver ainda satisfeito com o ensinamento, a gente vai lá e busca que a gente vai ter a resposta. Isso é dito pelo próprio irmão Baltazar, que diz aqui para nós também numa lição, que é a 23 também do livro 2, que ele diz para nós aqui da questão de tempo. Ele fala aqui, ó. Eu vou até ler um trechinho aqui para ser bem, a lição 23, progredir incessantemente. Tal é a lei, do irmão Baltazar. Ele fala assim, o Espiritismo veio dar base para que a humanidade pudesse compreender os chamados fenômenos transcendentais. Temos agora uma fase em que a humanidade crescerá. Ele está afirmando, ele não está falando assim, será? Ele está afirmando. Temos agora uma fase em que a humanidade crescerá, isso é futuro, em que Jesus verá o resultado de sua pregação e de seu esforço em trazer à humanidade conceitos tão belos, tão positivos. Teremos de 500 a 600 anos para que a humanidade se transforme toda e realmente seja a humanidade regenerada. De 500 a 600 anos. Essa mensagem de Baltazar foi de 1999, então ainda está dentro. Acho que nenhum de nós ainda viveu os 500 anos, depois que ele falou, então somos nós que estamos dentro desse contexto. Mas a gente não vai viver 500 anos encarnado não, num corpinho, só nesse corpinho não, porque ele não aguenta. Vamos ver quantos corpinhos quantos corpichos aí a gente vai usar. Quantas calças nós vamos vestir? Eu gosto de falar isso muito para os irmãozinhos que a gente atende, quando eles não sabem da vida, da realidade deles, da vida, que não sabe se está morto, se está vivo, mas está passando aí, eu falo assim, você quando tinha uma calça nova e ela ficava velha, o que você faz? Eu jogo fora. Então, você é a calça ou o dono da calça? Não, eu era o dono da calça. Então, a calça era aquele corpo. Lá na frente você vai pegar uma calça nova. Então é assim, 500, 600 anos, quantas calças novas a gente vai comprar? Né? Então a gente vai vivendo, enquanto a gente puder usar uma roupa nova, a gente vai. A hora que essa roupinha não der mais jeito, tchau para ela. É isso que a doutrina espírita está ensinando para a gente. Aprender a pensar como espírito. O que a doutrina espírita nos traz, imagina o professor Rivaio, quando ele vislumbrou, através daqueles fenômenos que para ele, de princípio, não disseram nada para ele. Imagina um homem de ciência, falando mais de 5 idiomas, extremamente culto, conhecedor de magnetismo. Quando ele viu aqueles fenômenos que de início não disseram nada para ele, mas quando ele descobriu que existia uma inteligência semelhante à dele, e algumas mais inteligentes e outras menos inteligentes, porque ele pesquisou isso tudo. Está lá no próprio no livro Céu e Inferno mostra. Né? Não eram só espíritos de escola que se comunicavam, eram espíritos também daqueles que, quando passou do mundo físico para o mundo espiritual, sabiam tanto ou menos do que o que sabia quando estava encarnado. Então, até ali ele pescou todo esse... Imagina quando esse homem viu a possibilidade
que ali estava a chave para a humanidade. Dos dois planos passarem a interagir um com o outro e um auxiliar o outro na sua regeneração. Então, é toda uma estrutura que ele vislumbrou, descobriu não, porque ele sabia. A verdade, ele sabia. A companheira de manhã, a Eneida, ela leu de um livro Crônicas e Contos de Humberto de Campos, onde narra esses espíritos de escola quando se preparavam para descer à Terra. Então, mostra lá quem era, Humberto de Campos mostra quem era Kardec. Então, era um conhecedor, com certeza, mas, como todos nós, veio para o corpo de carne, veio vestir uma calça. E esse corpo de carne, ele abafa, aí já vem o estudo da doutrina espírita também, ele abafa as impressões do espírito, ele abafa a livre manifestação do espírito. Os nossos cinco sentidos, eles ficam obliterados, eles ficam, retidos. A gente fica como que num escafandro, a gente fica como aquele que mergulha e não tem os movimentos completos. Então, mas o espírito liberto, com todo o conhecimento que ele tinha na época, quando ele vislumbrou toda aquela possibilidade, o que ele deve ter imaginado? Quanto que eu posso auxiliar a humanidade? O quanto que eu posso socorrer essas almas que ficam sofridas. No próprio filme, fazendo assim uma analogia, o próprio filme mostra o homem que ele chamava de general, se eu não me engano, era um espírito que estava passando pelas suas provas, reencarnatórias. Quem deve ter sido aquele espírito no passado que estava ali? Quantas vezes a gente pode se deparar com alguém, aquela pessoa orgulhosa que você vê que está num corpo pobre, não tem dinheiro, mas você vê que a pessoa tem um orgulho, assim, não é no mau sentido, aquela pessoa altaneira, aquela pessoa que você vê, e tem aquele que sofre pelo que não tem, que queria ter muito e não consegue nunca ter o que tanto almeja. Só a reencarnação para explicar. Só a doutrina espírita, através desses estudos sistematizados, que vem mostrar para nós toda essa... Então, com base nisso, o espírito Baltazar, ele nos diz, temos aí uma média de 500 a 600 anos. Por que a gente lembrou disso aqui? Porque, como a companheira falou de manhã, a gente ouve, a gente vê em alguns relatos, algumas pessoas, alguns estudiosos, dizerem que a doutrina espírita, a codificação está ultrapassada. Então, a gente vê uma informação dessa do irmão Baltazar e a gente vai defrontar e pesquisar, como diz na página, o que eu já resolvi em mim. Se eu não conseguir resolver ainda os meus dramas, a doutrina espírita está aí me ensinando, eu engatinhando acerca das minhas dificuldades, se é ela que está sendo a base para a minha vida. Então, quanto ensinamento maravilhoso que ele nos trouxe, Que ele nos trouxe. Agora, também baseado nisso, o professor Kardec, ele fez algumas perguntas. No livro Obras Póstumas, ele tem a questão que ele pergunta sobre a minha missão, que está lá na página 280. Deixa eu buscar aqui só um minutinho para os senhores aqui. Está na página 280. Então, tá a minha missão, que foi em junho de 1856, uma perguntas feita ao Espírito Verdade. Então, ele pergunta aqui, pergunta a Kardec. Antes ele pergunta aqui: bom Espírito, desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada por alguns espíritos. Aí a pergunta é grande, aí o Espírito responde: confirmo que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres vencer. Saberás mais tarde coisas que te explicarão o que hoje te surpreende. Aí ele segue um pouquinho adiante: não te esqueças de que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, um outro te substituirá. Dizem os historiadores espíritas que esse espírito seria Leon Denis, que estava ali junto,
que também são espíritos que vêm caminhando junto durante muitos e muitos tempos, foram também celtas no passado, e a gente vê pelas próprias obras de Leon Denis esse caminhar ali, que é um verdadeiro complemento de tudo que o professor Kardec deixou. É um complemento, ele esmiuça, tanto que Leon Denis, fazendo um adendo, tem obras que as pessoas na época, lá na França, preferiam estudar primeiro Leon Denis do que estudar o Livro dos Espíritos, porque alguns achavam muito difícil estudar o Livro dos Espíritos e estudavam Leon Denis, as obras de Leon Denis. Então, ele foi aquele, como que, facilitador, e um grande, também a gente não pode esquecer, um grande combatente do materialismo. Um grande combatente do materialismo, Leon Denis, baseado nos ensinamentos de Kardec. Então, o Espírito, a Verdade, responde, continuando para Kardec: não fala, pois, jamais da tua missão. Olha só, isso é exemplo de humildade. Não fala, pois, jamais de tua missão. Seria o meio de fazê-la fracassar. Ela apenas pode ser justificada através da obra efetuada. Olha que interessante. Ela apenas pode ser justificada através da obra efetuada. E não fizeste nada ainda? Que coisa, né? Um homem como Kardec, de tudo que ele já tinha feito, já estava ali trabalhando incessantemente, deixando a própria saúde de lado, porque ele sabia que ele tinha que correr contra o tempo, ele correu contra o tempo, então a saúde ficou deteriorada, como a do Chico Xavier também, como a de Chico. Uma vez foi perguntado sobre Chico e foi dito, ele não, mas o Chico com aquelas doenças, tudo aquilo era prova, era karma, era expiação. Não era nada disso. Ele deu mais valor à missão que ele tinha do que o corpo. O corpo ele ia usando, e os médicos iam ajudando no que podia. Então, e são missionários. Quanto que a gente precisa aprender com essas criaturas, né? Então ele diz, não fizestes nada ainda? Então você não vai falar de quê que você ainda não fez? E quanto que ele já tinha feito? Aqui nessa época ele já tinha avançado e muito no entendimento, né? E aí a gente vem dando mais uma lidinha aqui na página, né? Ele vem, o Baltazar fala, no Futuro com Kardec, a nossa página: não basta instrumentos de precisão chegarem às mãos do homem, não basta o homem atingir a estratosfera, é preciso que ele continue a viagem ao interior, descobrindo a sua natureza, olhando o seu próprio destino por atingir. É preciso que vasculhe a própria natureza, esquadriando-a, descobrindo seus erros, comprometendo-se em corrigi-los e atingir o oposto de seus erros, as virtudes, né? Estamos convidando todos os prezados a empreender essa viagem espiritual, que é o que a doutrina dos Espíritos traz para nós. Esse conhecimento de onde viemos, o que estamos fazendo aqui hoje, para onde vamos, as causas atuais, as anteriores das aflições, a gente saber, com a doutrina espírita e os ensinamentos também deixados por Jesus, que nós temos um Deus Pai, bom, misericordioso. Essa ideia do céu, do inferno, ficou para trás. É uma ideia consoladora, a gente pode refletir como é consoladora. A gente precisa ter essa noção e essa reflexão. Por quê? Algum de vocês aqui assistiram aquele filme também, o Bezerra de Menezes, quando um materialista o desafia para um debate, se alguém assistiu? Então, que o materialista chama ele para um debate e vem falando que essa doutrina aí dos falsários, que esses falsos médiuns que foram iludidos, tem os falsos, tem os iludidos, que tudo isso não passa de um engodo, e vai desafiando o doutor Bezerra de Menezes, vai desafiando. Então ele fica escutando e chega um momento que ele fala: eu aceito o desafio. No momento que você trouxer
para mim, uma mãe aonde perdeu um filho e o materialismo tenha consolado, uma criatura que foi arrancada das portas do inferno pelo suicídio e o materialismo tenha acenado para ele, para aquele que sofre e não sabe o motivo das suas dores, o materialismo socorreu. Então ele vai trazendo deixando todo esse conteúdo e falando para essa pessoa que estava sentado. Pode trazer, quando você trouxer uma única pessoa que o materialismo tenha arrancado das portas lá do sofrimento e tenha dito para ele: segue, meu irmão, segue assim, que ser materialista é muito bom. Então ele fala: eu aceito o desafio, desde que você traga uma pessoa assim. Então ele diz: meu filho, o materialismo ele se perde por si mesmo. Ou seja, tropeça nas próprias pernas, não leva a lugar nenhum. E a gente vê na realidade o que a gente está aí no nosso mundo. As pessoas, como diz a parábola do homem rico, que ele fala: meus celeiros estão cheios, não cabe mais aonde eu colocar as coisas. Vou construir um outro e também colocar tudo lá, rico. E um espírito se aproxima e fala: pobre e infeliz, essa noite mesmo roubaremos a tua alma. Então a gente vê o materialismo. De que adianta a gente, às vezes, somar valores, aonde ele diz para nós que a gente precisa somar valores espirituais. É lógico que a vida, a gente precisa ter conforto. A gente veio de lá do Rio até agora, um carro é muito bom vir. Antigamente o Leopoldo Machado, Francisco Spinelli andavam de cavalo, mas hoje tem um carro, tem avião, então é muito bom. Agora, se eu tiver 7 carros, porque eu gosto de andar na segunda com carro azul, na terça eu gosto do verde, na quarta eu gosto do vermelho. Então, eu não vou estar prejudicando o outro, até porque se foi digno, se foi fruto do meu trabalho, não tem problema nenhum, mas eu vou estar pesando na minha própria economia espiritual. Eu vou estar pesando na minha economia espiritual. Bens que eu poderia estar utilizando de uma outra maneira. E outra coisa que é o principal, que é o que faz com que a gente fique em condições de muito sofrimento, que a doutrina espírita mostra: o apego. Esse aí é terrível, porque ele corrói as bases da nossa vida, porque a gente não percebe que ele é um monstro que nos prende, que fomos nós que demos comida para ele a vida inteira. Isso é que é o pior. A gente alimenta ele, trata ele bem, dá casa, comida, lava roupa, dá tudo bonitinho para ele, e chega um dia ele vem e devora a gente. Esse é que é o pior, é o apego. Tem uma companheira lá, eu gosto sempre, nunca mais esqueci esse caso. Ela falou para nós que ela era diretora de escola. Aí ela falou assim: já estou perto de aposentar e já mais de 20 anos na direção, vou passar esse cargo e ficar numa coordenação já para esse, doutrina espírita, vai ensinando. E ela, olha só, consciente, vai me ensinando e eu já vou me libertar. Ela falou: entrei numa depressão profunda. Não sabia o quanto eu era apegada ao cargo. Ela própria espírita, trabalhadora, consciente, fez com consciência. Então, olha só, quantas situações a gente pode... E não é apego a dinheiro só, é apego a cargo, apego a filho, apego a marido, apego à esposa, apego à condição de vida. Tem gente que se apega porque se julga uma pessoa que é um excelente orador e tem um apego ao retorno que as pessoas dão para ele. Se um dia ele precisar falar, por exemplo, num local onde não tem a plateia, não vai conseguir, porque está apegado. É um monstro devorador. E a doutrina espírita nos mostra quanto que a gente precisa ir caminhando e se libertando desses entendimentos. E por isso que lá no final, na biografia de Kardec, no livro Obras Póstumas, fala assim: morreu como viveu. Kardec viveu
como viveu, simples, fazia trabalhos sociais, dava o pão, dava, não sei se era sopa, mas tinha o serviço de ajuda, dava aulas particulares, quando não podia pagar, ele não recebia, não tinha problema. Então, o que o Espírito vai fazendo com isso? Ele vai somando valores para ele próprio, não é para o outro. Vai somando valores para ele próprio, vai se desprendendo aos poucos. E é o exercício que a gente vai fazendo aqui. A gente vai treinando isso aqui enquanto a gente está jogando. E vale a pena, vale muito a pena a gente treinar e fazendo esses exercícios aqui desse desapego, dessas condições de como que a gente pode falar assim, que nos acorrentam, que nos não deixam a gente caminhar. A gente já passa pelas dificuldades naturais da vida. Quantas pessoas têm dificuldade, às vezes, de ir na casa espírita porque o marido não é espírita, ou a esposa não é espírita, e a pessoa já vence essas barreiras? Quantas pessoas? Isso já é um exercício que, às vezes, se torna uma prova para o espírito. Aí a gente raciocinando assim, será que o professor Kardec não passou por essas dificuldades? Inúmeras dificuldades ele deve ter passado. Com certeza passou inúmeras dificuldades, vencendo barreiras. E nós espíritas, e agora a gente fala um pouco para nós espíritas que nos dizemos espíritas, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse entendimento. O próprio Kardec, lá no Livro dos Médiuns, na questão 350, eu vou até ler aqui, que é muito interessante para a gente ser bem fiel ao texto. Deixa eu ver aqui, que me pulou ela aqui, está aqui. No Livro dos Médiuns, questão 350, olha aqui, ó. Por quê? Por que eu gosto dessa lição, desse item 350, que é das reuniões das sociedades espíritas, que é resultado dos estudos que eles faziam juntos lá, os trabalhadores junto com os frequentadores. Até porque a doutrina nos mostra que todos somos médiuns. Está lá no Livro dos Médiuns mesmo, no capítulo que trata dos médiuns. Todo aquele que sente um determinado grau a presença dos espíritos é, por consequência, médium. Então, não é médium só aquele que está de crachá. Todos somos médiuns. Todos nós sentimos, às vezes, um roçar, um arrepio, um ouvido, um sussurro. Vai por esse caminho. Olha, segue essa estrada. Não faz isso, né? Então, todos nós, em determinados graus, né, mais ou menos, nós somos médios. Então, ele endereça isso para nós que formamos essa pequena sociedade. Então, é muito lindo esse trecho, a gente vai tentar terminar com ele, se der. Se o Espiritismo deve, assim como foi anunciado, conduzir à transformação da humanidade, já entendemos isso. Já entendemos, conduzir à transformação da humanidade. De que maneira? Mostrando para nós a realidade do espírito imortal. Somos espíritos imortais. Não fomos criados para acabar ali na esquina. Nós temos um futuro todo pela frente de progresso em direção à perfeição. Tivemos um guia e modelo, está lá no Livro dos Espíritos, questão 625. Qual o guia maior que a gente pode ter como exemplo? Jesus. A resposta maior que o Livro dos Espíritos tem: vede Jesus. Está lá, no Livro dos Espíritos. Então, se o Espiritismo deve, assim como foi anunciado, conduzir a transformação da humanidade, isto só poderá se dar pelo melhoramento das massas, que apenas gradualmente e pouco a pouco se verificará pelo aperfeiçoamento dos indivíduos. Indivíduos juntos uns com os outros, se ajudando, solidários uns com os outros, se auxiliando, crescendo, fazendo esse trabalho de transformação da humanidade, né? Das massas. Só se dá pelo melhoramento das massas, que apenas gradualmente pouco se verificará pelo aperfeiçoamento dos indivíduos. De que adianta crer nas existências
De que adianta crer na existência dos espíritos se esta crença não o torna melhor, mais benevolente e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita, se permanece sempre avarento? Ao orgulhoso, se mantém sempre cheio de si. Ao invejoso, se continua invejoso. Todos os homens poderiam, portanto, acreditar nas manifestações. Todos nós poderiam acreditar nas manifestações. E a humanidade permanecer estacionária. Eu acho esse texto lindo, para todos nós refletirmos, né? Lindo, ele é um puxão de orelha. Então ele fala para a gente, todos poderiam acreditar nas manifestações, a humanidade permanecer estacionária, mas estes não são os desígnios de Deus. Isso aqui é um texto que a gente sempre gosta de lembrar. Então, quando esse espírito veio reencarnar junto de nós, com essa missão, ele veio com um objetivo claro. Não foi de ajudar a Amélie Gabrielle Boudet, não foi só de ajudar o senhor Didier a vender livro para ele ganhar dinheiro na livraria, que ele era lá o editor, não foi só para auxiliar a ele próprio, até porque ele não levou um tostão, e até o próprio nome ele mudou, quando ele foi publicar o livro, porque ele era uma pessoa muito conhecida na sociedade parisiense, pelos seus trabalhos, estudos, pelas aulas que ele dava, pela seriedade e conduta moral. Eu gosto até de lembrar, a gente vai falando uma coisa e vai lembrando de outra. Quando a gente lê o capítulo que fala do verdadeiro homem de bem, né? Quando a gente lê aquele verdadeiro homem de bem que pratica a lei na sua maior pureza, a gente lembra de uma criatura como Kardec. Então, o homem que veio, quando ele descortinou aquilo que sabia depois que era a obra, a missão dele, ele fez para a humanidade. Ele não fez para ajudar A, B, C e D. Então, a obra, quando ela chega, a missão para um espírito grandioso como esse, é para abraçar a humanidade, ou uma classe muito grande. A gente vê, fazendo um gancho, as obras publicadas pelo médium Francisco Cândido Xavier. Em quase todos os países já são traduzidas, 440 e pouco, se eu não me engano, mais de 400 livros publicados de Chico Xavier. O Divaldo já está aí nos 200 e pouco já, se eu não me engano. Então a gente vê como o nosso amigo Altivo, uma vez numa aula, ele falando lá, ele fala assim, que esses espíritos trazem para nós a noção de perenidade, que é a manutenção de uma ideia durante muito tempo. Aí a gente fala, uns 500 a 600 anos pelo menos. Uns 500 a 600 anos pelo menos, que a gente vai ler. Qual de nós consegue ter todas as questões do Livro dos Espíritos, todos os itens do Evangelho e praticar? Então a gente está aí. Então a gente rende essa homenagem ao professor Kardec, não trazendo uma biografia textual que a gente pode entrar no Google da vida e está lá. Nasceu em tanto, morreu em tanto, estudou em Verdun, foi Pestalozzi, tudo a gente tem fácil de ver, né? Mas a gente se preocupou em pensar no resultado das suas obras, do que deixou para a humanidade, para todos os povos, não só aqui para nós, mas para toda a humanidade, tá? Que Jesus nos abençoe, que a gente possa pensar nesse espírito Allan Kardec como esse espírito de escola que trouxe para nós, descortinando o mundo espiritual, mas não só com a intenção de fazer a gente fazer catarse e achar quem a gente foi. Ah, eu fui uma princesa, ah, eu fui um rei, ah, eu fui um escravo. Se eu não me melhorar, é melhor eu não saber. A própria Dona Ivone Pereira falava, o que mais me dói é saber do que eu fiz no passado. Mas eu tenho que saber porque eu preciso crescer. É diferente, tá? Que Jesus nos abençoe.
Só um instante mais. Alô, alô. Testando. Vamos ouvir a palavra do plano espiritual. Jesus Cristo abençoe e proteja o coração de todos os irmãos presentes. A trajetória para a evolução do ser, traduzido pelas mãos de Allan Kardec, pronuncia a 1857, pronuncia uma revolução do psiquismo na Terra, das regiões espirituais, caros filhos. Muitos de nós saudamos aqueles que retornam para a pátria do espírito, mas conscientes da realidade da vida. Doutrina espírita, formulando na mente de cada reencarnante que absorve esses conhecimentos naturais da vida espiritual, comunicabilidade dos espíritos, imortalidade da alma, reencarnação, mundos habitados, evolução, reporta-se ao agradecimento a Allan Kardec. Com equilíbrio de retorno à pátria do espírito, quantos estão mais seguros da vida, quantos estão se encontrando com mais segurança nas suas ligações de outras encarnações e conseguindo estabilidade, equilíbrio para darem continuidade no progresso infinito do espírito em evolução. Podemos dizer a vocês, caras filhas, que o padrão do inferno praticamente desaparecendo com a visão de regiões espirituais de acordo com a posição mental de cada um. Que as posições mentais de cada um se tornando as posições espirituais nos mundos habitados do interior de cada ser, como disse Jesus Cristo, nas condições de elevação do reino dos céus se encontra o coração do homem, como disse o Cristo, onde se direciona para o mundo espiritual que vai habitar. Sendo assim, compreender a encarnação, trabalhar o seu sentimento íntimo no desenvolvimento do ser, do homem de bem, trabalhar o sentimento íntimo do desenvolvimento do ser espiritual na evolução, trabalhar no seu desenvolvimento íntimo com aplicabilidade da caridade, do perdão, é conviver com o Cristo na doutrina espírita. Quantos estão retornando para cá com mais segurança, lembrando-se das orientações da evangelização, das orientações dos cursos, dos trabalhos mediúnicos, das propostas do servir nas tarefas de socorro social, de promoção ao indivíduo, de amor ao próximo. Quantos estão em equilíbrio no alegria de si mesmo, no amar a si mesmo? Caras filhas,
Conviver com o Cristo nas propostas com a doutrina espírita é vida espiritual. Não esperem para desencarnar, para se sentirem felizes. Não. Allan Kardec, os espíritos que trouxeram pelas mãos de vários médiuns a compreensão da evolução do ser, fazem com que sintamos todos, na própria encarnação, as alegrias espirituais do pronúncio da felicidade, na paz de consciência. Que Deus abençoe e proteja a todos, abençoando e protegendo a todos os trabalhadores do bem, criando o mecanismo da implantação deste bem na Terra, louvando a Allan Kardec, a Jesus Cristo e a Deus. O abraço do Hermann aos vossos corações, filhos. É muito trabalho no bem. Graças a Deus.